Olá, crianças! E na aula de hoje nós vamos falar sobre crianças do Brasil. Não é muito legal? Na aula de ontem nós estudamos que o Brasil é dividido em regiões e hoje nós vamos estudar quais são essas 5 regiões através das crianças do Brasil. Então vamos lá colocar nome nesta página, na página 64? Ó, nada de preguiça, hein? Tem que colocar o nome e a data. Então, a primeira região que nós vamos estudar é a região do Pedro, ó. Este é o Pedro. E ele mora na região norte, que é onde está aqui esse círculo azul. Estão vendo aqui o pontinho da localização? Aqui nós temos o mapa do Brasil, né? E aqui a localização da região norte. E ele está falando assim, ó. Meu nome é Pedro, tenho 6 anos e moro em Jerusalém, no Amazonas, Brasil, que é a segunda maior cidade cenográfica do mundo, onde se encena a Paixão de Cristo durante a Semana Santa. Ou seja, então o Pedro, esse garoto lindinho, estão vendo que ele tem os traços de uma pessoa indígena, né? Olha o cabelinho. Porque lá na região norte é uma região habitada por pessoas, né? Por indígenas, pessoas que vivem na floresta, né? Às margens do rio, né? Do rio Amazonas. Então, né? É uma região super importante, porque aqui é onde fica a floresta amazônica, né? É a maior floresta do mundo, né? A maior reserva de árvores do mundo. Então, aqui embaixo tem um textinho sobre a região norte, ó. As 2 maiores festas populares do norte são do Círio de Nazaré, em Belém, no Pará, e o Festival de Pirintins, no Amazonas, a mais conhecida festa do boi-bumbá do país, que ocorre em junho. Durante os 3 dias de apresentação, as 2 associações, né, Garantido e Caprichoso, exploram as temáticas regionais como lendas, rituais indígenas e costumes dos ribeirinhos por meio de alegorias e encenações. Ou seja, então essas 2 associações, né, Garantido e Caprichoso, elas preparam, né, uma festa cheia de teatro, né? De símbolos da região, né? Para festejar a festa do boi-bumbá, né? O artesanato do norte é bem diversificado e os trabalhos são produzidos com fibras, coquinhos, cerâmica, barro, látex, entre outros. Ou seja, eles usam elementos que tem na própria floresta, né? Lá nós tem as árvores, né, que produzem o látex, né, o barro. O que é a cerâmica? É o barro assado, quando assa o barro. Então, os coquinhos, então eles utilizam todas esses elementos da natureza para fazer artesanatos, ou seja, eles transformam aqueles elementos que não tinham aquela função em algo novo, né? Ao invés de descartar, eles fazem os artesanatos. A culinária é influenciada pela cultura indígena, baseada na mandioca e nos peixes. Então, lá eles se alimentam dos alimentos, né, dos primeiros seres humanos, que é a mandioca, né? Quem não conhece mandioca, pede aí para um adulto mostrar para vocês o que é mandioca, tá bom? E nos peixes, então eles comem bastante lá no Amazonas comidas que tenham peixes e mandioca. Por quê? Porque tem bastante rios, né? O rio Amazonas é lá nessa região, né? Na região norte, certo? Então, aqui nós temos 2 crianças indígenas, ó, os olhinhos, que lindos, né? Aqui o rostinho pintadinho, né? A casinha, a habitação indígena aqui ao fundo, né? Então, ó, tem, ó, mão de mucura assada. O que significa isso? Significa, ó, sovina, pessoa que não gosta de gastar dinheiro.
pai de égua. Sabe o que significa isso? Legal, bacana. E chibé é um prato feito de farinha de mandioca e água. Então, chibé é um tipo de comida da região norte, tá bom? Então, essas são as curiosidades linguísticas, ou seja, como o nosso país é grandão, existem algumas palavras que eles falam de forma diferente, não é verdade? E agora, nós vamos conhecer outra criança que mora na região Nordeste. Vamos ver quem é ela? A Antônia. Olha o nomezinho dela aqui, ó. Com que letra que começa o nome da Antônia? Começa com a letra A. E com que letra que termina? Com a letra A também. Não é muito legal isso? E onde fica a região Nordeste? Aqui, ó. Vocês estão vendo onde tem esse pontinho aqui, né? Esse balãozinho de indicando, né, a localização. Então, vamos lá ler sobre a Antônia. Sou Antônia, tenho 5 anos e moro com meus pais, 2 irmãos e 2 cachorros. Minha cidade é a capital mais antiga do país e foi fundada em 1537. É Recife, em Pernambuco. Ou seja, porque quando chegaram no nosso país, chegaram, ó, por aqui, pela região do litoral, por essas águas, né? Os portugueses saíram, vieram navegando e chegaram aqui, né? Nessa região. Por isso que Recife, né? É a capital mais antiga do país, tá bom? Então, vamos lá saber um pouquinho sobre a região Nordeste? Na Bahia, o carnaval costuma durar 8 dias. Talvez seja um dos mais longos do país. Nos meses de junho e julho, toda a região recebe uma decoração específica de bandeirolas, fogueira e muito chitão, né? Ou seja, eles enfeitam tudo lá com bandeira, com fogueira e muito chitão, certo? Nós temos algumas manifestações religiosas, que são a festa de Iemanjá e a lavagem do Bonfim. A literatura de cordel é outro elemento forte na cultura nordestina. Ou seja, então, eles têm muitas coisas diferentes. Como muitos povos moraram lá, por isso que nós temos essas duas manifestações, né, religiosas diferentes, né, que é a festa de Iemanjá e a lavagem do Bonfim. E também temos a literatura de cordel, ou seja, que antigamente as pessoas escreviam uns livrinhos e penduravam em varais, por isso que é a literatura de cordel, que eles ficavam no cordão pendurados, né? Pendurados nas feiras, né? É super legal estudar cordel. Vocês vão ter a chance de estudar cordel, hein? E as curiosidades linguísticas, né? Ou seja, são formas que eles utilizam para falar lá na Bahia. Você vai tomar remédio a pulso. Ou seja, mesmo sem vontade, você vai tomar remédio, olha lá. Você vai tomar remédio a pulso. Hoje eu acordei abilolado, ó. Confuso, com a cabeça fora do lugar, né? Deixa de ser buliçoso, ou seja, deixa de ser curioso. Eta pega, vixe, oxi, oxente, frases interjeitivas, ou seja, quando eles querem falar alguma coisa, eles falam oxi, vixe, né? Então aqui a gente tem as mulheres vestidas, né, com essa roupa de chita, estão vendo? Com esses colares, com um turbante na cabeça. Vamos aumentar aqui para vocês verem o turbante. O que é um turbante? É esse lenço amarrado na cabeça, ó. Tá dando para ver aí, mais ou menos, né? Porque a foto é pequenininha, então... Esse lencinho aqui, ó, quer ver? Vai ficar clarinho. Esse lencinho amarrado na cabeça, tudo bem? Então, esse é o estado da Bahia. Agora lá, conte pra gente...
O que significa pai de égua? Será que vocês lembram o que significa pai de égua? Legal, bacana, né? É como se eu dissesse assim: Oi, olá, crianças, pai de égua, né? Ou seja, olá, crianças legais, né? Olá, criança, pai de égua, ou seja, olá, criança legal. Então, aqui tá pedindo para vocês construírem uma frase com essa expressão. Então, o que eu vou pedir? Para vocês gravarem um vídeo falando uma frase para mim usando a expressão pai de égua, que significa o quê? Legal, bacana, tá bom? E aqui tem mais um desafio. Quantos dias dura o carnaval na Bahia? Quem será que lembra? Pode falar! O carnaval na Bahia dura... Que número é esse aqui? 8. Então, quantos dias dura o carnaval? 8 dias. É o lugar em que mais tempo se dura o carnaval, né? Certo? Então, agora nós vamos para a próxima página. E nós vamos falar o quê? Da região sul. E nós temos outro menino aqui. Como será que é o nome desse menino? O nome dele é Bernardo e ele mora no sul. Estão vendo aqui o balãozinho com a localização? É aqui embaixo, bem lá na pontinha, né, do nosso país, onde é o local mais frio, né? Por que é mais frio? Porque ele tá bem pertinho do Polo Sul, que é mais abaixo, tá bom? Então, vamos ler sobre o Bernardo. Meu nome é Bernardo, tenho 6 anos e moro em Blumenau, Santa Catarina, onde acontece a festa de origem alemã, Oktoberfest, né? Que é uma festa super grande, tem na Alemanha e tem aqui também, lá na região de Santa Catarina, né? Que é a festa da cerveja, em que as pessoas bebem bastante cerveja. Então, nós estamos estudando sobre a região sul. Então, o que acontece aqui? A região sul apresenta aspectos culturais dos imigrantes portugueses, espanhóis e principalmente alemães e italianos. Integram a cultura sulista, o fandango, a tirana, o anu, a cungada, a dança de fitas, entre outros. As características culturais do gaúcho são a bombacha, o lenço, o poncho e o chimarrão. Ou seja, além das danças que são importantíssimas, né? Essas palavras que eu li diferentes, né? O fandango, a tirana, o anu, a congada, são danças, né? O gaúcho usa também a bombacha, vocês estão vendo que é essa calça, um poncho, que é tipo um cobertorzinho que eles colocam, né? E bebem chimarrão, que é essa bebida aqui, ó, vocês estão vendo? Opa, saiu aqui. Por que eles fazem isso? Porque eles valorizam a cultura portuguesa, né? Espanhola e italiana, que são o quê? Parte da herança deles, né? E eles bebem o chimarrão, que é essa bebida, né? Misturada com ervas. Ou seja, tem bastante. Eles escolhem as ervas e colocam lá tudo junto e depois bebem, né? Com aquele canudinho naquele copinho, né? Diferente, ó. Aqui, ó, o chimarrão. Estão vendo o chimarrão aqui? Então, curiosidades linguísticas. Quando eles querem comprar pão, por exemplo, eles falam cacetinho, ó. Cacetinho é pão francês.
Ele fala, é trilegal. Tri quer dizer bastante. Ba é uma frase interjeitiva. Chineca é pão doce e bergamota é tangerina. Tudo bem? Viram que legal? Ele fala então, quando ele quer comprar um pão, fala cacetinho. E agora, a penúltima região que nós vamos estudar hoje é a da Maria Lúcia. Estão vendo aqui, ó? Que é a região centro-oeste. Estão vendo aqui no mapa a localização? Meu nome é Maria Lúcia e eu tenho 5 anos e moro na capital do meu país, Brasília. O Distrito Federal tem a sua população composta por imigrantes de todas as regiões do Brasil. Ou seja, nessa região que vocês estão vendo ali circulada de amarelinho, tem crianças e pessoas de todas as regiões do nosso país. Sabiam disso? Muito legal, né? Então, o que é imigrante? São pessoas que vêm de diversas partes do Brasil e da América Latina, né? Porque essa região ela fica bem no meio, é a centro-oeste. E vamos ver o que mais tem na região centro-oeste? A cultura do centro-oeste brasileiro é bem diversificada, recebendo contribuições principalmente dos indígenas, paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios. Ou seja, então as pessoas desses locais são as que mais foram embora, né? E vão embora para a região centro-oeste. As principais manifestações culturais no estado de Goiás são a procissão do fogaréu e as cavalhadas, né? Essa região possui belas paisagens como cachoeiras, rios, grutas, serras, chapadas e uma grande diversidade de animais. Então aqui, ó, a gente tem 2 fotos, né, de Brasília, uma de Brasília e a outra das cavalhadas, né, que tem bastante herança cultural de outros estados. Então, curiosidades linguísticas, né? Palavrinhas que eles falam por lá. Abiscoitar, o que significa? Herdar, receber dinheiro. Baguá, pessoa arredia, ou seja, distante. Bitelo, grande, enorme. Coca, galinha da Angola, aquela galinha que canta, tô fraco, tô fraco. Rabo de tatu, que significa chicote, certo? Então, essa é a região centro-oeste, que foi representada pela Maria Lúcia. E, por último, nós temos a região que está sendo representada pelo Marco. Estão vendo o Marco aqui? Todo com essa prancha de óculos de sol, só de sunga, né? Estão vendo aqui, ó, a região sudeste. Quem mora mesmo na região sudeste, crianças? Nós moramos na região sudeste, né? Que a gente estudou ontem. Então ele está falando assim: sou Marco e vivo no Rio de Janeiro. A cidade é maravilhosa e tem o carnaval mais famoso do mundo. Atrai turistas brasileiros e estrangeiros. A região sudeste é a mais povoada do Brasil. A culinária é diversificada e tem pratos típicos como moqueca capixaba, picadinho, virado a paulista, pão de queijo, entre outras. Ou seja, aqui, né, ele tá falando que o Marco, ele mora no Rio de Janeiro, mas nós moramos em Avaré, no estado de São Paulo, né? Então, aqui a gente come bastante esse virado a paulista, que é um feijãozinho, né, viradinho de feijão misturado com farinha e com outras coisas bem gostosas, né? E curiosidades linguísticas, né? Quando a gente vai matar, quer dizer que
vai matar a fome, a gente fala bater um rango, né, ó? Nós vamos matar a fome. Encher linguiça é falar muito e explicar pouco, né? Tá falando, nossa, vamos parar de encher linguiça, é porque tá falando muito e explicando pouco. Padoca quer dizer o quê? Padaria. E lambiscar quer dizer comer um pouco. Fala assim, eu vou dar uma lambiscada, né? Vou comer só um pouquinho. Então, aqui, para finalizar, tá escrito assim: conte pra gente como uma criança do sul pede pão. Como que a criança do sul, o Bernardo, ele pede pão? E ele fala o quê? Cacetinho, né? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Tudo bem? Então, hoje nós estudamos que o Brasil tem quantas regiões? 5, né? A região Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Então, nós temos 5 regiões no nosso país. Vocês viram como tem coisas super diferentes, né? Então, foi por isso que as cidades foram organizadas e os estados também, para que as pessoas vivessem melhor, tá bom? Um beijão para vocês, ó. E até a próxima aula. Tchauzinho!